Cara, impressionante como esse time do Vasco acaba com o psicológico, com o dia, com qualquer coisa aí do torcedor vascaíno, né? O time estava perdendo de 2-0, o torcedor já estava com as mãos lavadas, o time já ia perder o jogo. Aí o Vasco do nada mete 2 gols em 4 minutos. Aí o torcedor, pô, vai virar o jogo, vamos ganhar o jogo. O Vasco perde o jogo, cara. É inacreditável o que está acontecendo com esse clube. É inacreditável, não tem mais como o torcedor se apegar a nada. O time não vai, não flui, o time não dá resultado, o time não consegue evoluir, o time não consegue ganhar jogos. É o Mirassol, cara. Estamos falando aí de um time minúsculo. Não é porque está em sétimo lugar, agora deve ter subido na tabela, não sei nem quantos pontos foi o Mirassol, mas não é porque tá lá em cima, cara, numa fase boa, que a gente não tem que lembrar que é o Mirassol, velho. O Vasco, um time que tinha totais condições de vencer o jogo hoje, teve bom volume de jogo no primeiro tempo, mas a deficiência técnica, a falta de inteligência dos nossos jogadores fizeram com que o Vasco perdesse o jogo hoje, não soube matar, fazer o resultado no primeiro tempo, e no segundo tempo foi erro atrás de erro, né? Frangaço do goleiro, o zagueiro que nem tinha que estar vestindo a camisa do Vasco, entregando mais uma vez aí para o adversário, e depois ainda o Vasco dá ainda essa chance, essa esperança ao torcedor de que pode virar o jogo. Mesmo o Verratti saindo da má fase, fazendo um gol, não foi o suficiente para o Vasco aí vencer ou tentar pontuar contra o Mirassol, contra o poderosíssimo Mirassol, né? Porque, na minha opinião, eu sei que o Mirassol tá jogando bem, mas não dá para o Vasco perder para o Mirassol. Com todo respeito aí, quem concorda com a derrota dessa já praticamente sabe que o Vasco não é mais time grande, cara. Porque, sinceramente, não dá para você aceitar uma derrota contra o Mirassol. O Vasco tinha que fazer 6 pontos contra esse time. Infelizmente, o Vasco perdeu aí esse jogo e vai entrar na zona do rebaixamento. Acho que é bem difícil o Vasco não entrar na zona nessa rodada. Com certeza aí, um péssimo trabalho feito por essa diretoria do Pedrinho. Ele é o mal culpado, velho. Não é Eurico, não é Campelo, não é Salgado, não é ninguém, mano. Ele é o mal culpado, porque ele é o presidente do Vasco. É com ele que o Vasco está caindo de divisão mais uma vez. Ele tinha todas as condições de mudar esse time do Vasco porque ele tinha dinheiro. Porque o Vasco contratou jogadores. Como que o cara fala que o Vasco não tem dinheiro se contrata Garré, esse horroroso Lloyd Augusto, um jogador tenebroso que não tem mais que vestir a camisa do Vasco. Teve um lance no segundo tempo patético desse jogador. Ele dominou a bola sozinho, tentou driblar para o lado errado e ainda fez a falta no jogador dentro da área, dentro para finalizar, fazer o gol, tentar fazer alguma coisa. Ele conseguiu se embolar todo na jogada. É um absurdo. É surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula o valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A gente obviamente fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com os risos na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você está rindo? Eu estou falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. E completando aí os erros do Pedrinho, ele que trouxe Jean Davi, ele que trouxe Maxime Domingues, que nem está mais no Vasco, ele que trouxe Maurício Lemos para ser o camisa 4 do Vasco, ser o zagueiro titular do Vasco. Tanto que você olha o número do Maurício Lemos, é número de zagueiro titular. Zagueiro que chegou aí para ser o xerife da zaga na visão dessa diretoria. Ele falha em todos os jogos praticamente. Assim como o João Vitor, assim como outros jogadores fraquíssimos. Piton fez 2 cruzamentos, fez algumas jogadas interessantes, mas acabou entregando o terceiro gol. O jogador passou como quis por ele. O Pumita Rodrigues, que fez um gol, participou do segundo gol. Infelizmente não conseguiu também acompanhar o jogador. E o Mirassol aproveitou todos os erros técnicos, erros defensivos dessa defesa do Vasco e acabou vencendo o jogo
com uma certa tranquilidade, somente aproveitando, jogando no erro do Vasco, porque esses caras sabem que o Vasco vai errar todo jogo, é o que a gente sempre fala no canal. É inacreditável, o Vasco toma gol todo jogo, é certeza que vai tomar gol. Quem gosta de apostar, sempre aposta que o Vasco vai tomar gol, cara. Não tem como. Você vai ter uma renda fixa todo mês aí, apostando que o Vasco vai conseguir tomar gol em todos os jogos. Porque isso acontece. É impressionante. Não tem como, velho. Um absurdo o que a gente está vendo. O Vasco caminhando a largos passos para cair para a segunda divisão. Não consegue jogar com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é o técnico ideal para o Vasco. O Vasco precisa contratar um retranqueiro com urgência para não cair de divisão. Se não trazer um técnico retranqueiro, se continuar com o Diniz jogando de peito aberto, vamos perder todos os jogos que nos restam. O Vasco não tem condições de competir frente a frente com nenhum clube da Série A. Somente talvez com o Sport, né? Olha lá. Mas do jeito que tá jogando, logo, logo o Vasco vai chegar lá na porta do Sport. E a Sport quer revezar a lanterna, porque time que não ganha, time que não pontua no campeonato, vai para a segunda divisão. E tá acontecendo isso com o Vasco. Isso está acontecendo com o Vasco. A diretoria erra e nada muda. Contrata mal, sempre faz péssimas escolhas, não conseguiu acertar nos treinadores que trouxe nessa temporada. Vi uma frase interessante, o Diniz pode ser o cara certo, mas no momento errado, no clube errado, com os jogadores errados. Infelizmente, isso que está acontecendo hoje é um cara que quer trabalhar, é um cara que quer mostrar o seu serviço, porém ele não tem qualidade suficiente para melhorar o time do Vasco e o time também não tem qualidade suficiente para jogar nada e atender o que ele está pedindo. Porque o Vasco não sabe fazer mais gol, o Vasco não sabe se defender, é um time fraquíssimo, dos piores times aí do Brasil. O Vasco não conseguiu ganhar do CSA, um time de terceira divisão. Quando você olha todos esses dados, quando você olha a realidade, não se apegar, vai melhorar, se apegar aí a coisas pequenas, achar no futuro que o Vasco vai melhorar, você consegue ver que realmente tudo faz sentido. Erro atrás de erro dessa diretoria, tudo é culpa do Pedrinho. Ele tem que sair do Vasco agora, ele está acabando com o Vasco, ele está rebaixando o Vasco, ele está rebaixando o Vasco. Ele está achando que ele é o reconstrutor de algum time, ele é achando que é o cara que vai salvar a saúde financeira do Vasco. Ele está totalmente errado. Ele está gastando dinheiro com jogadores medíocres, jogadores fracos, que não vão dar resultado algum no clube. E isso está afundando o Vasco mais uma vez, porque o treinador olha para o banco, ele tem que colocar esse perna de pau que se chama Lloyd Augusto, ele tem que colocar esse Garré, que só cisca e não joga nem com a camisa do Brasiliense aqui em Brasília. É um jogador ridículo, não serve para estar no Vasco. Gastou dinheiro com esses caras, paga salário para Maurício Lemos, para Lucas Oliveira, para Lucas Freitas, para João Vitor, e por aí vai, meu amigo. E certamente o Vasco caminha lá dos passos para jogar mais uma Série B no ano que vem. Eu acho que muitos vascaínos jogaram a toalha, muitos vascaínos já estão vivendo a realidade que esse time não vai ganhar mais nenhum jogo e que vai cair de divisão. Joga bem, mas não ganha, cara. O que adianta? O Sport também tá jogando bem, jogou muito hoje contra o Bahia, mas não venceu, tá lá na lanterna. Não adianta você jogar bem. Eu vejo muitos caras se apegando nisso aí, cara. Os caras mostrando, o Vasco finalizou muito, o Vasco dominou o adversário, teve a maior posse de bola. E o resultado? 3-2 Mirassol. Mirassol ganhou o jogo. E aí? O que adianta? O que adiantou jogar bem, fazer gols, fazer isso tudo, se não temos qualidade? O elenco é limitado, muito limitado, e não tem para onde correr. Os caras estão esperando cair um milagre do céu. O Pedrinho não contrata ninguém. É horroroso esse presidente. Ele não tem capacidade e velocidade para contratar reforço. A gente vê times contratando numa facilidade enorme. Eu tenho um canal que eu falo de mercado da bola, todo dia o Fortaleza contrata, todo dia o Sport contrata, e o Vasco não consegue contratar. Se vai dar resultado, a gente não sabe, mas precisa mudar, cara. Se não contratar, a gente não vai ter mudança nenhuma, porque o torcedor não confia em mais nenhum jogador desses aí que estão no elenco do Vasco. Olha esse Coutinho, velho. Tá de sacanagem, mano. O cara ganhar 1,5 milhão pra vestir a camisa 10 do Vasco e andar dentro de campo. Não fazer porra nenhuma dentro de campo. Não ser criticado. O que critica é xingado pelo torcedor, que não faz nada pelo clube. Complicado demais, cara. Complicado. O torcedor já não aguenta mais tanto sofrimento. O time não consegue ganhar do Mirassol. Vai ganhar de quem? Vai ser eliminado na Copa do Brasil. Não temos elenco para nenhuma competição, nem para o brasileiro aí, para permanecer na Série A. O Vasco tem elenco mais. É complicado, velho. Comenta aí o que você achou dessa derrota do Vasco. Quem para você é o maior culpado desse péssimo momento, desse fraco momento do Vasco, onde o Vasco está caindo de divisão, não ganha de ninguém. A última vitória antes do Mundial. Olha quanta coisa aconteceu depois desse Mundial de Clubes e o Vasco não vence ninguém.